Nós já estamos de volta aqui com o Sinal Aberto para falar sobre política. Já em contato com a gente, o deputado federal, delegado Valdir Soares. Delegado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes da Sagres que nos assistem. Deputado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele trucou, declarações que o senhor deu recentemente nos últimos dias. Ele desafiou em entrevista à Folha de São Paulo, publicada na segunda-feira, a qualquer parlamentar, e aí, claro, inclusive o senhor, a vir a público para dizer que alguém ofereceu emendas em troca de votar uma matéria. Teve o pedido rapidamente atendido, enfim, alguns parlamentares, inclusive o senhor, já aponta que, confirmando que o governo Bolsonaro liberou emendas em votações importantes. A da reforma da Previdência teria custado 20 milhões de reais para cada um, por exemplo. Como é que o senhor avalia agora essa posição do presidente Arthur Lira, negando que tenha havido esse tipo de negociação, emendas por voto, inclusive no apoio para ele próprio, Arthur Lira, se tornar presidente da Câmara dos Deputados? Deputado? Rubens, eu acho que na política a gente tem que parar de hipocrisia, Você acha que as votações aconteceram por quê? Há um grupo de parlamentar, onde alguns partidos são divididos, por exemplo, o PSL, o PSDB, o DEM, o PSB, vários até a oposição, que votam com o governo. Em todas as maiorias no Brasil, não apenas aqui na Câmara Federal, em todas as maiorias, como que funciona isso? As maiorias votam porque acham o governador bonito, o presidente bonito, ou porque tem alguma vantagem. Então, em regra, todos nós sabemos na política que existe, sim, um diálogo que é democrático, que está, por exemplo, as RP9 estão na lei, ok? Mas não pode ficar tentando enganar o povo. A Câmara tem que mostrar, o Senado, tem que mostrar como que funcionam os bastidores da política. O cidadão quer saber. Hoje nós estamos no ano 2022, nós não vivemos mais na época da pedra, não. Todo mundo é bem informado. Me diga uma coisa, como que o parlamentar consegue receber 200 milhões de extra, 250 milhões de extra, se ele tem anualmente só 27 milhões, 27 em 2 anos dá 54. Tem parlamentar que com 2 anos aqui na Câmara Federal recebeu 300 milhões de extra. Como que ele conseguiu isso? É só fazer pesquisa no sistema, não podemos ser hipócrita mais. É algo muito claro. E tanto isso é muito claro, Rubens, que o STF, Tribunal de Contas, a decisão foi quase unânime do STF para barrar o que estava acontecendo. Então o que acontece? Por que o delegado Valdir deu entrevista para o Guilherme e deu detalhes disso? Porque o povo de Goiás estava sendo prejudicado, os prefeitos de Goiás estavam sendo prejudicados. É um absurdo você pegar, por exemplo, o estado do Amapá, e tem todo o meu respeito, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nós vamos estar daqui a pouco no União Brasil, o estado do Amapá receber 300 milhões de emenda, com a população de 800 mil. E Goiás, que tem mais de 7 milhões, recebe valores irrisórios. Um ou outro parlamentar que é beneficiado só com valores muito altos de emendas extraordinárias. Então, o que eu quero é transparência e que os prefeitos de Goiás, o cidadão de Goiás, receba os mesmos valores que demais estados do país. Cileide Alves, deputado federal delegado Valdir Soares conosco. Cileide. Bom dia, deputado. Obrigada pela sua presença. Eu queria que o senhor explicasse aqui rapidinho para o ouvinte da Sagres, que está tomando pé dessa informação agora, exatamente qual foi a informação que o senhor deu na revista, no site The Intercept, a respeito desses valores, de troca de emenda por voto. Na verdade, Cileide, esse é um histórico que não vem de agora. Esse é um histórico que vem de governos anteriores, de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, de Temer. Então, esse histórico de emendas é muito longo. Isso não acontece na Câmara Federal. Isso é uma prática que você pode ver em todo lugar. Em qualquer lugar. Deputados têm cargos, têm emendas por ser da base.
Então, aqui na Câmara Federal não foi diferente, está diferente. Eu não sei por que estão criando, alguns estão criando uma tempestade em cima disso, se é algo que já acontece há muito tempo, em muitos lugares. Tem uma novidade. Tem uma novidade que foi aprovada agora nesse governo, que são as emendas de relator e as emendas de comissão. Nos governos anteriores eram as emendas individuais e as emendas de bancada. Agora tem essa nova emenda aí. Na verdade, Cileide, anteriormente eram emendas extras que vinham no governo, nos governos anteriores, eram emendas extras, no governo Dilma, no governo Lula, eram emendas extras, que só tinham parlamentares que estavam na base. Foi criada agora, para mudança de controle do executivo para o legislativo, ainda no mandato do Rodrigo Maia, e me estranhou que o Rodrigo Maia até contestou a questão da distribuição de emendas, ok? Foi criado as RP9, tá? Principalmente as RP9, que tem sido a ferramenta para abastecer a destinação para parlamentares e senadores. Então, o que acontece? A criação dessa RP9 tirou o orçamento, que antes esses recursos eram passados direto do diálogo do presidente da República, ou da Casa Civil, ou da Segov com o parlamento, mudou, né? Eles perderam essa ferramenta e entregaram para o parlamento. Foi o que o presidente Bolsonaro fez, e acabou virando refém. Hoje ele não governa. Quem governa hoje, repito, é o Lira, que tem o controle do orçamento na Câmara, e no Senado o Rodrigo Pacheco. O que acontece? Foi aprovado, o EP9 foi aprovado. E lá atrás, aí a gente volta ao histórico, enquanto eu estava líder, em 2019, na reforma da Previdência, e alguns outros momentos, houve uma destinação especial de emendas. Na reforma da Previdência foi 20 milhões, mais 20, mas nem todos, o governo não cumpriu com a palavra. Nem todos que votaram a reforma da Previdência, por exemplo, um grupo dissidente do PSL, alguns receberam, outros não receberam, e assim tem sido, em outros momentos, como na eleição do Lira, eu acho que agora na PEC dos precatórios, alguns momentos que houveram esse pagamento de extras, Cileide. Foram 20 milhões para quem era líder e 10 milhões para quem era um deputado sem liderança, é isso? Na Previdência na reforma da Previdência era 20 para o parlamentar que votasse favorável à reforma da Previdência, e líder receberia o dobro. Agora, na eleição do Lira, eu não sei o detalhe quando receberia o líder, porque eu não estava líder, então eu não posso falar de algo que eu não participei, tá? Mas foi a destinar, porque foi um diálogo feito pelo partido, e pelo partido foi feito por líderes inicialmente, e depois conosco do PSL, que não recebemos, que foi feito um diálogo para que o presidente Bivar chegasse à secretaria, para que o Vitor Hugo permanecesse na liderança do PSL. Aí o diálogo era 10 milhões mais 10 milhões, que totalizariam 20 milhões. 10 mais 10 como? 10 milhões no período próximo da votação e 10 milhões que seriam pagos ao longo desse ano. Esses valores, é bom dizer, Cileide, é recurso, não é espécie, não. É todos os recursos em emendas parlamentares para que você possa destinar aos municípios, ao Estado, às instituições de caridade. Então, está parecendo que é dinheiro no bolso do deputado. Não é, não. É recurso que você faz a destinação para prefeitos, para municípios, para entidades de caridade, para hospitais, ou para o próprio Estado, se assim você decidir, para construção de estradas, para compra de ônibus, para reforma de unidade de saúde, para custeio na saúde. Na verdade, são recursos para você destinar e fazer uso político desse recurso. Deputado, a reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno em julho de 2019, em segundo turno em agosto de 2019, o senhor deixou a liderança do PSL em outubro de 2019. O senhor, então, participou como líder dessas articulações que distribuíram os recursos dessa forma? Na verdade, eu era líder na época, né?
E houve esse diálogo naquele momento do pagamento desses valores. Como eu disse, quando chegou em outubro, nem tudo tinha sido pago. Por exemplo, eu não recebi nem um centavo, ok? Dos 40 milhões que eu teria direito, e depois havia, como eu era membro da CMO, havia mais um recurso extra de 3 milhões mais 3, para mim não foi liberado nem um centavo em razão daquele momento o Eduardo Bolsonaro, ele quis ser embaixador nos Estados Unidos. Como não conseguiu ser embaixador, aí o presidente Bolsonaro decidiu dar para ele a liderança do PSL. Aí houve aquela divergência comigo, com o grupo que me apoiava, e os parlamentares que se mantiveram comigo não receberam, ou receberam muito pouco, ou receberam nada. E na época já, Cileide, se você pegasse a reportagem naquele momento, eu falava que para a eleição do Eduardo, e na época não tinha ainda a RP9, estava sendo usado emendas e cargos. Então, na época eu já falei. Então, esse fato não é um fato novo que eu estou trazendo. O que foi aprovado depois disso é a RP9, mas na época havia emenda extra, como havia na época da Dilma, do Lula. Sempre, e em todo lugar do país existem emendas. Em qualquer estado do país existe emenda, existem cargos. Não é algo que... o que eu estou falando não é algo absurdo que está fora da lei. É a prática política que acontece já há muitos anos. Deputado, o senhor chegou a dizer que o deputado federal Vitor Hugo, que hoje é o líder do PSL, teria recebido 300 milhões. E hoje ele está dizendo que o senhor vai ter que provar. É só pegar... Cileide, é muito fácil só pegar as redes sociais dele, os panfletos, eu tenho panfleto dele aqui mostrando. Então, ou ele é Pinóquio mentiroso, ou então ele está fazendo propaganda enganosa. Eu tenho um folder dele aqui comigo, não está aqui no meu quarto, que eu estou no hotel em Brasília, mas eu tenho um folder, o Goiás todo, só se ele apagou as redes sociais dele. É ele que está falando, não sou eu, não. Não é só ele, não. É só você pegar vários deputados aí, vários senadores, ok? E que divulgaram. Não sou eu que estou falando, não. São eles que divulgaram. E, Cileide, um detalhe. Cada parlamentar ele tem 27 milhões de emendas, ok? Que são 10 hoje, esse ano, da emenda de bancada e 17 das individuais. Você soma dá 27. 27 mais 27, em 2 anos, dá 54 milhões para você destinar aos municípios ou estado. É só você pegar as redes sociais dos parlamentares, e isso eu falei com a Fabiana, do Bobar, falei com outros jornalistas, é só você ir nas redes sociais dele, está lá, eles que escreveram, eles estão mentindo para o povo, estão enganando o povo, ou aquilo que eles colocaram lá é fake news, qual a razão daquilo lá? Isso daí eu que tenho que explicar nada, não. E eu não acusei ninguém, eu estou mostrando, eu estou falando aquilo que está nas redes sociais dele. E outro detalhe, não é algo ilegal, não. Ilegal é não ser transparente, é você... jornalista, quem está ouvindo a Sagres, não saber quanto que cada deputado está recebendo para distribuir para os seus municípios e estados. Isso é legal. Imoral é um deputado que é líder receber valores astronômicos, um estado receber valores astronômicos e outro estado que tem uma população até maior não receber isso. O que eu quero, e isso tem sido defendido por uma grande quantidade de parlamentares, e me parece, vai ser remodelado o modelo agora para 2022, transparência, tá? Transparência. A gente quer saber, eu quero saber, você quer saber, a sociedade quer saber quanto que cada parlamentar recebe para distribuir para as pessoas, porque o município quer fiscalizar, esse dinheiro está indo para onde? Essa semana mesmo eu tive 2 prefeitos que ligaram para mim e falaram assim, Valdir, olha, o recurso seu foi parar numa conta lá no Rio Grande do Sul. E aí eu estou colocando minha assessoria para ver, como que isso é uma emenda minha que eu destinei para o município de Goiás, foi parar no Rio Grande do Sul. Então nós temos que ser transparentes para que não tenha nada de errado. E não é justo o que está acontecendo. O Vitor Hugo, nesse panfleto que o senhor está se referindo, ele fala em quais valores? 300 milhões. Ele mesmo fala 284. Fala. Se você pegar um senador de Goiás, que outro dia fez um grande evento em Goiânia, essas megas lá estava na faixa, tá na faixa dele lá, 300 milhões em emenda. Pô, como que consegue 300 milhões? Porque você não tem relacionamento com o governo federal. Não.
o relacionamento com o governo federal é entrega de votos. Eu voto 90% com o governo federal. Ok? Eu não vou contar detalhes dos bastidores, que eu vou me reservar, mas eu tenho muitas outras informações que eu não vou trazer agora. Mas se alguém apontar o dedo para mim, eu vou mostrar. Eu tenho muitas outras informações. Essas pessoas não pode esquecer. Primeiro, que eu sempre fui um cara transparente, correto. 2, que minhas emendas estão... Todas as minhas vão estar... Eu estou terminando um site agora, dia 28, agora eu faço aniversário, e a gente está montando um site com uma transparência total. Quero que copie. A gente vai estar ali, cada emenda minha, cada município, sejam transparentes. Eu só quero isso. Vamos mostrar para o povo quem que está recebendo emenda e por que está recebendo. De valor exagerado. Isso não é justo para o cidadão de Goiás. Eu não vou... E ninguém me aponte o dedo, não. Eu tenho muitas informações e não esqueçam que eu sou delegado de polícia. Não vou receber. Eu tenho informações, eu fui líder, eu convivi com todas essas pessoas. E eu não apontei para toda a Câmara e todo o Senado, não. Eu quero que quem mande na Câmara e no Senado seja transparente. E lá atrás, a culpa foi do Maia, hoje é do Lira. Tá? E o que eu estou falando, o STF bateu de 8-1, se não me engano, ou 8-2. É algo que já foi homologado, que a Justiça falou isso, é o que eu estou falando. Nada mais novo. Pois é, o senhor disse aí que, para o popular, inclusive, que o senhor tem provas, né? Que o senhor é delegado, que o senhor tem provas. Além dessas redes sociais que o senhor disse, né, que é fácil de descobrir, o que mais que o senhor tem de provas a respeito disso? No momento certo, Cileide, eu vou mostrar, não vou dar detalhe, não vou dar o pão, o queijo e a marmelada para outras pessoas. Tá? Mas não esqueça que eu fui líder partidário. Tá? E eu não acusei nenhum deputado de nada. Quem participava das reuniões eram os líderes, o diálogo sempre foi com os líderes, não é juntar 30, 40, 54 deputados do PSL numa sala e fala a respeito do assunto. Quem trata desses eventos são os líderes partidários, individualmente, e o que eu estou falando é algo lícito, que está na lei, que é a RP9, foi aprovada. Tá? É algo lícito, entregar emendas. O que não é lícito é não ser transparente. Tá? O que é lícito é alguns líderes se abocanhar de um valor exagerado e fazer como estados, como o Amapá, receba 300 milhões de emendas, está na reportagem do Globo, enquanto Goiás a gente não sabe, não tem como saber. Tem uma reportagem do Globo, vários jornais estão abordando isso todo dia, e isso não é novo. Essa matéria, desde que aprovou a RP9, todo ano ela vem sendo discutida, e todo mundo brigando pela forma injusta como está sendo distribuído esses valores. Não ia permitir o Estado de Goiás continuar sendo prejudicado, os prefeitos de Goiás continuar sendo prejudicados. Não é justo que uma cidade do Lira, apadrinhada por ele, receba 70 milhões, Cileide. 70 milhões. Enquanto Goiás, a cidade de Goiás não recebe nada. Eu estou rodando cada cidade de Goiás. Você precisa ver a miséria, a penúria dos prefeitos de Goiás. Entendeu? Você anda na cidade, não tem uma máquina, não tem um caminhão coletor de lixo, não tem uma unidade de saúde. Entrei outro dia numa prefeitura, estava chovendo, eu fui no banheiro, eu tomei chuva no banheiro de dentro da prefeitura. Não é porque o prefeito é incompetente, não. É porque eles não têm recurso, o repasse do FPM é pequeno, eles não têm outra fonte de renda. E aí, de repente, você dá 70 milhões para uma prefeitura pequenininha de uma cidade do Lira. Meu respeito a ele. Eu quero que essa cidade tenha os 70 milhões. Mas desde que a cidade de Goiás também recebesse 70 milhões. Cada cidade de Goiás recebesse a mesma coisa que recebem os municípios do Lira, do Alcolumbre, aquelas que o Vitor falou. Então, eu quero que esse dinheiro seja distribuído de forma igualitária. Deputado, o senhor teria direito das emendas individuais e de bancada 54 milhões de 2019, de 2020 e 2021.
quanto desse recurso o senhor teve liberado e quanto das chamadas emendas extras o senhor teria o direito por esses acordos e quanto que o senhor recebeu efetivamente? Eu teria aproximadamente das emendas da Previdência lá atrás, aproximadamente 49 milhões. Quanto que eu recebi? 0. Tem alguns municípios até que empenharam. Você pode pegar, por exemplo, Anápolis, empenhou, mas não recebeu. Empenhou uns 900 mil reais. Pagamento, 0. Então, eu teria lá da reforma da Previdência aproximadamente quase 50 milhões. Quanto que eu recebi? 0. Por proibição na época do Eduardo Bolsonaro e do Vitor Hugo. Ok? Teria agora, recentemente, na eleição do Lira, no acordo partidário que foi, 10 mais 10, seriam 20 milhões. Desses 20 milhões, foram pagos 450 mil reais. Ok? 0, mais nada. E as emendas, as outras emendas, como elas são impositivas, o senhor está recebendo? Impositiva a gente recebe, né? É normal. Anualmente é 27 milhões, tá? Ela varia dependendo do valor da bancada. Às vezes pode ser 29, 28, pode ser... Esse ano é 27. Essas a gente empenhou, a gente fez indicação esse ano, vai fazer indicação dos municípios ano que vem. Essas a gente tem recebido... normalmente, não só eu, mas todo partido de oposição, inclusive todo mundo tem recebido. O que eu estou falando é o que acontece no parlamento, todo mundo sabe, em todo o parlamento, seja estadual, federal, no Senado, é algo que é uma prática que você, jornalista, sabe há muito tempo, todo mundo sabe. O que as pessoas não sabiam é que um ex-líder, um deputado, desse detalhes do que está acontecendo. É que eu estou trazendo, porque eu estou vendo que o estado de Goiás está sendo prejudicado, a população de Goiás está sendo prejudicada. Tá? Então, eu não vou permitir isso. Tá? Eu acho que, junto com outros deputados do Novo, de outros partidos, a gente defende a transparência. Tá? Eu quero a transparência. O Estadão de hoje traz uma informação de que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, né, presidentes aí da Câmara e do Senado, eles estão se movimentando para evitar a divulgação da lista de parlamentares beneficiados em 2020 e 2021 por essas emendas aí, chamada emenda de relator ou orçamento secreto, e os valores que cada um recebeu, apesar da determinação do STF de que isso é para ser feito, essa divulgação é para ser feita. Eles estão alegando que é inviável, porque na época a lei não exigia essa transparência. Na realidade, nos bastidores, há o temor mesmo de que essa divulgação provoque uma crise na base. Quer dizer, o senhor está falando aí, olha, eu teria direito a 49 milhões, mais 20 milhões, 69 milhões, e recebi só 400 mil. Quer dizer, aí o Vitor Hugo recebeu 300 milhões, o senhor está dizendo. Quer dizer, é isso que eles querem evitar? É uma crise que o senhor está antecipando agora, revelando esses dados? Sim, o que acontece é que, uma vez revelada essa lista, Sileide, vai mostrar que na Câmara Federal e no Senado tem 40 deputados federais, no Senado uns 30, que recebem valores exorbitantes. Isso vai fazer o quê? Acabou a reeleição do Lira, acabou a reeleição do Pacheco, ok? Porque os deputados vão ver claramente como eles são tratados, que existem alguns deputados que são o altíssimo clero e o restante todo o baixo clero, como a gente, resgatando aquela fala que havia lá atrás, alguns são amigos do rei e os demais são súditos. Então, é isso que o Pacheco e o Lira não querem mostrar. Isso comprometeria, com certeza, lá atrás, a gestão do Maia, que ele que indicou o Domingos Neto, comprometeria agora os demais relatores que tiveram, porque ia ficar claro que nós temos pouquíssimos deputados federais, pouquíssimos estados que são muito privilegiados com as emendas extras, e o restante do país, os demais deputados federais, os demais municípios, prefeitos, são lascados. Eles não querem mostrar isso. Eu só quero essa transparência. Mostre. A população precisa saber que o parlamento faz coisas erradas, e nós temos que mostrar isso para a sociedade, né? Que existem alguns que são amigos do rei, e os demais
São Pebre. Você é deputado federal, mas você não tem a mesma voz. Por mais que você grite, que você fale, você não tem a mesma voz aqui no parlamento. E eu fui eleito por quase 300 mil pessoas. Eu represento essas pessoas. Em nome dessas pessoas, em nome da população de Goiás, o Guilherme veio me entrevistar e eu falei assim, Guilherme, vou te dar detalhes de como que acontece. Eu acho que a sociedade já tinha uma noção, vocês jornalistas já, mas agora eu trago assim de forma muito didática como que isso acontece. Deputado, o senhor teve se transformar na ovelha negra lá dentro do Congresso e nunca mais conseguir aprovar nada e nem conseguir os espaços reservados ao alto clero? Quer dizer, o senhor não teve que ser condenado a ser baixíssimo clero no resto da sua carreira? Não é a primeira vez que eu enfrento as elites. Lá atrás, se você se lembrar, foi graças a uma pergunta minha que a gente derrubou o cara mais poderoso da Câmara, que era o segundo na época, que era o Eduardo Cunha. Aí as pessoas passaram a me respeitar hoje. Hoje sou muito respeitado na oposição, por vários parlamentares, pela coragem que eu tenho de falar. Não me preocupo com isso. Eu não devo o meu mandato a nenhum deputado federal aqui. O meu mandato eu devo ao povo de Goiás. E se o povo de Goiás entender que eu não devo ser mais parlamentar, a gente tem até um pré-projeto, estamos trabalhando para ser senador, que assim seja a decisão, do cidadão. Mas aqui, todos nós somos iguais. E eu não vou permitir que nenhum deputado federal, seja ele presidente, eu não sou submisso a ele, não vou permitir que ele pise em mim, que ele pise nas pessoas que confiaram em mim, que eles pisem no povo de Goiás, que eles pisem nos prefeitos de Goiás, nos vereadores, no estado de Goiás. Eu não vou permitir isso. Então, essa minha independência, essas minhas verdades chocam muita gente. Mas eles sabem que eu sou correto, não tenho telhado de vidro e que eu faço enfrentamento, sim. Eu não vou permitir isso. E que as pessoas podem esperar. Ontem mesmo rodei aqui pela Câmara e todo mundo, os parlamentares, me olham com respeito. A oposição me ama e eu não sou esquerdista, ok? Os deputados da oposição estão fazendo festa, me abraçando, me beijando, mas eu não sou de oposição. Eu sou governista, mas eu quero que o governo que eu participo, seja um governo limpo, claro, com respostas claras à sociedade. Nós não podemos fazer nada, empurrar para debaixo do tapete. A sociedade tem que saber o que está acontecendo. Então, é essa a minha visão de parlamento. Aí, se amanhã também eu não for reeleito pelas minhas posições, eu saio aqui de cabeça erguida. Missão cumprida, Cileide. Você me conhece. Sempre fui muito transparente em você. Não vou mudar o meu perfil, não. Não vou para agradar A ou B. Agora, quando tiver injustiça, eu vou colocar o dedo na ferida, e aí é de qualquer pessoa que eu esteja, seja no governo do estado, seja na prefeitura de Goiânia, seja aqui no presidente da República. Lá atrás eu não questionei o presidente pelo uso de máscara, que olha, por vacina, eu não questionei o presidente que eu elegi por não ter levado o Moro para o STF. Eu não estou criticando o nosso presidente, o nosso governo, porque a economia está péssima, o combustível está no preço astronômico. Então, eu vou criticar quem tiver que criticar. Eu sou muito independente para não agir dessa forma, Cileide. Rubens. Deputado, qual vai ser o prazo? Quando é que o União Brasil vai ser efetivamente criado? Qual que é a previsão disso? Nós já homologamos a União Brasil, as cúpulas partidárias já homologaram, já foi resolvida as questões administrativas cartoriais que haviam pendentes dos dois partidos, e agora nós já protocolamos no TSE, a gente aguarda aí por máximo um mês e meio, já estar homologado e ter sido criado o 44 União Brasil, união do PSL mais DEM. Fusão, né? Esse lançamento agora, né, do nome de Sérgio Moro como candidato à presidência, deputado, muda alguma coisa para a União Brasil? O partido vai ter mesmo candidatura própria? Pode ser que apoie Moro, que apoie alguém? Ou vai ter candidato próprio independente de qualquer outra coisa, deputado? O partido vai decidir se a prioridade são as chapas proporcionais de deputados federais e senadores. É uma linha que a gente está estudando. Nós temos o partido dialoga com o MDB, dialoga com o PSDB e com outros partidos
de centro, existe um diálogo desses partidos para o lançamento de uma candidatura única, que pode ser do Moro, pode ser do Rodrigo Pacheco, pode ser do Mandetta, pode ser do governador Ronaldo Caiado, pode ser de qualquer pessoa desse grupo político, pode ser a Simone Tebet. Então, não existe nome hoje, mas isso vai estar estreitando e a gente terá novidade, com certeza, nos próximos dias, após essa tsunami que pegou o PSDB lá na convenção dele, na escolha do candidato a presidente deles. Pois é, e para finalizar aqui, Goiás, deputado, como é que o senhor avalia a situação da base do governador Ronaldo Caiado depois da chegada do MDB, da definição de que Daniel Vilela vai ser o vice? A avaliação que está sendo publicada hoje aqui na coluna Sagres em Off, de alguns aliados, é de que os caminhos estão abertos para alguns deles, para alguns desses caiadistas, para a eleição do ano que vem, que as insatisfações continuam e que apoio a Gustavo Mendanha, a um nome que for bolsonarista aqui em Goiás, né, uma outra candidatura bolsonarista aqui no estado, que isso pode fazer com que haja uma debandada de pessoas que hoje, lideranças que hoje estão na base do governador Ronaldo Caiado. Qual é o contexto na visão do senhor? Na minha visão, a gente pode ter a candidatura do Gustavo, cara fenomenal, meu amigo, o PSL esteve com ele na eleição municipal dele, um gestor de excelência, Gustavo Mendanha. Podemos ter o ex-governador Marconi Perillo, que está se movimentando no estado, quer montar uma chapa, a gente tem que ter respeito, porque ele vai defender um legado. Podemos ter na base bolsonarista, talvez ressuscite para a eleição governamental desse ano, talvez Vanderlan Cardoso. Não acredito na eleição que Vitor Hugo seja cabeça de chapa, não acredito que ele vá para esse projeto, mas eu acredito que Vanderlan pode assumir essa paternidade. E digo que o governador Ronaldo Caiado, ele fez uma escolha certíssima. O Daniel Vilela tem o meu carinho, é um cara fenomenal, foi candidato na última eleição, é o segundo colocado nas eleições, é o herdeiro natural de Iris Rezende e de Marquito Vilela, é um cara que fez um trabalho, elegeu 30 prefeitos, é um cara que tem meu respeito. Então, foi presidente da CCJ aqui, muito jovem. Eu penso que a decisão foi acertada do governador. É ele que escolhe o vice. Existe descontentamento, mas na política é a arte de agregar. O governador trouxe o segundo colocado e juntou ao primeiro da última eleição. Não podemos esquecer que na última eleição o governador Ronaldo Caiado tinha 8 municípios. Só tinha eu que declarei apoio inicialmente a ele como deputado federal. E depois foi crescendo a base. Então, não podemos subestimar nenhum desses pré-candidatos que eu mencionei aqui. O governador Ronaldo Caiado regularizou as contas do Estado, conseguimos ajudá-lo a fazer o refinanciamento, tem mais de 1 bilhão em caixa, está reformando todas as GOs do Estado de Goiás, está entregando na educação, nunca um governador entregou tanto na educação como o governador Caiado está entregando. Segurança pública, temos a questão agora, um pouco de tempestade em razão da necessidade de reposição de valores anteriores, mas eu acredito que o governador vai ter sensibilidade para isso. Saúde, fez a descentralização, então tem entregado, vai entregar casas, recapeamento. Então eu penso que vai ser muito difícil para os demais candidatos contestar, né? E aqueles que não quiserem ficar na base, hoje o governador terá, só no partido dele, no União Brasil, DEM mais PSL, quase 100 deputados, o MDB mais 30, o PDT da Flávia mais 30, se o PP tiver junto mais 30, são quase 200 prefeitos. Eu digo sempre para os amigos da base, né, do governador, que só perde eleição se não trabalhar e subir no sol, ok? Mas a gente respeita o voto do cidadão de Goiás e que ele faça a melhor escolha. Esse é o cenário que eu vislumbro. E a candidatura ao Senado, na base do governador Ronaldo Caiado, vai ser escolhida quando, deputado? E o senhor continua com o pleito? A gente tem informação aí hoje de que Luiz Carlos do Carmo vai deixar o MDB porque não dá para ter 2 vagas na chapa majoritária de 3. O MDB já tem a vice, dificilmente teria também o Senado. E o União Brasil, que já tem o governador, será que também pode fazer o Senado, ou ter o candidato ao Senado nessa chapa? O senhor mantém esse pleito para disputar o Senado na base do governador Ronaldo Caiado? E quando que essa escolha deve ser tomada? Na verdade, o governador permitiu a mim, a outras pessoas que têm essas pretensões, excelentes nomes, né? A gente tem excelentes nomes ao Senado, respeito todos eles, né? Mas eu acho que o governador não vai querer entregar a vaga do Senado para a oposição.
Então, eu acredito, a escolha que o governador deve fazer, que ele confidenciou mais de uma vez para várias pessoas, é aquele que tiver melhor nas pesquisas. Eu me submeto a esse critério, não vou sair da base, eu ajudei a criar o PSL, estamos trazendo junto ao DEM, ao governador, tempo de TV, que ele não tinha na campanha passada, estamos trazendo estrutura financeira, que é o fundo eleitoral, que também o DEM não tinha num valor tão alto como o PSL, então o PSL não está vindo de mãos vazias para essa composição. E o presidente do PSL, Luciano Bivar, o Rueda, vice-presidente, conversaram com o governador. E ele disse e o próprio governador disse para mim, que iria respeitar essa minha posição de querer ser senador. Então a gente está construindo, eu estou fazendo o meu dever de casa, estou andando nos 246 municípios, prestando contas, levando recursos e trabalhando esse pré-projeto nosso, com humildade. E vamos esperar lá na frente quais serão os critérios, e eu me submeto aos critérios. Não vou sair, quero compor, quero ser candidato ao Senado, quero compor nesse grupo e vamos ver o que espera lá na frente. Não vou colocar a faca no pescoço do Daniel, do governador, de nenhum prefeito, de nenhum deputado federal ou estadual. Eu só estou no meu direito legítimo de construir minha candidatura depois de ter sido 2 vezes o deputado federal mais votado da história de Goiás, de grande destaque nacional e também de estar construindo município por município essa nossa candidatura. Então, eu acho que todos nós temos direito. Continuo Delegado Valdir chegou a ser... Sim, o delegado Valdir chegou a ser questionado, né? Deputado federal eleito de uma eleição só, um fenômeno de uma eleição só, depois em 2018 repetiu a votação, na verdade aumentou a votação e é o deputado federal com a maior votação da história do Estado. Delegado, um obrigado aqui pela entrevista, um grande abraço ao senhor e bom trabalho. Obrigado pela disponibilidade sempre aqui de conversar com a Sagres. Até mais. Abraço, Salomão, Cileide, Jéssica, todos que nos ouvem. Desculpe, a gente estava tentando marcar para outro dia, mas minha agenda no interior está muito difícil. Só hoje que estou em Brasília, a gente está tendo internet para poder bater um papo com vocês e fazer os esclarecimentos. Forte abraço, semana abençoada a todos. Fiquem com Deus. Sem problema. Obrigado, deputado. Delegado Valdir Soares, do PSL, presidente do PSL aqui em Goiás, enquanto a fusão não é oficializada, segundo ele, um mês e meio para o Partido União Brasil ser oficialmente criado, e a partir dessa fusão PSL e DEM, futuro partido que vai ter a presidência do governador Ronaldo Caiado aqui em Goiás. Destaque a íntegra dessa entrevista, falando sobre vários temas aí da política nacional, de Brasília, também aqui sobre Goiás e as eleições 2022. Você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.